JVC, saudações, grande abraço, conforme prometido, aqui estamos para falar sobre os recursos da prova de recenseador IBGE 2022. Vou compartilhar o link do blog para você acessar e ler esse modelo de recurso aqui na descrição do vídeo. Antes de iniciar comentando, eu queria pedir para você dar uma força a esse canal aqui, se inscreve aqui no canal, beleza? E dá uma força aí, comenta esse vídeo. Clica no like. Eu quero em breve aí estar postando um vídeo falando sobre a minha experiência no IBGE e você vai receber essa notificação para você assistir, você que é um futuro recenseador, um futuro agente censitário municipal, agente censitário supervisor, beleza? Então, se inscreve aí no canal. Pois bem, esse vídeo tem um caráter pedagógico, gente. Eu vou tentar explicar como é que funciona o recurso, como é que a gente estrutura, como é que a gente constrói um recurso razoavelmente aceitável, né? Onde o avaliador consiga ler e se convencer dos nossos argumentos, beleza? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui a estrutura. Primeiro ponto importante aqui, só para lhe relembrar, pra você não esquecer, os prazos aqui, ó, dia 12/4 a 13/4. Os prazos para recurso, certo? Ou seja, amanhã e depois de amanhã. Não se esqueça, né? Isso aí é a condição de tempestividade do recurso. O que é isso? O recurso precisa ser prestado dentro do tempo em que foi destinado para eles. Senão ele se considera intempestivo e ele já não tem mais validade, já não tem mais um dos elementos necessários para ele fazer sentido e para ele ser avaliado. Então, cumpra o prazo. Vamos lá? Vamos para as questões, vamos para o que interessa. Sobre o direito de prestar recurso, direito gratuito, certo? Não cobra nada. Todos podem entrar com recurso. Se a questão muda de gabarito ou é anulada, isso muda para todos, não muda apenas para quem entrou, certo? Então, vamos lá, vamos usar esse direito aí e vamos começar aqui pela questão 2. Prova de português, questão 2, certo? Essa questão aí que deu o que falar. Eu queria, antes de tudo, comentar rapidamente sobre a FGV. Olha só. Eu fiz provas 2018 e 2019 da FGV. Uma foi do Ministério Público, depois fiz a do próprio IBGE, que eu passei e comecei a trabalhar e atuar no IBGE como agente censitário operacional lá em 2019. E eu percebia uma característica da FGV. Qual era a característica? Ela trazia textos medianos. Nem eram longos demais, nem eram curtos demais. Agora, ela traz um novo jeito. No final do ano passado, eu fiz uma prova da FGV também e percebi que ela começou a trazer textos pequenos que nos fazem pensar que a questão é mais fácil, mais tranquila. Que nos fazem pensar que, por não ter aqueles textos longos, né, enormes, vai ser mais tranquilo a interpretação de texto. Aí que a gente se engana. Tem muita questão com esses textos curtos que se tornam ainda mais difíceis. Porque o texto longo dá para você compreender o trecho da questão dentro do contexto. Certo? Esses trechos pequenos é muito mais complicado, muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes, você perceber ali a situação em que envolve aquele trecho da questão. Então, esse é um ponto que eu acho que aumenta o nível de dificuldade. Então, não se engane, leve a sério quando você vê um trechinho pequeno. A FGV é chata em língua portuguesa, na parte de interpretação, tem um grau de subjetividade e por isso a gente às vezes escorrega nela. Beleza? Então, vamos lá. Questão 2. O que é que eu percebi aqui nessa questão? Eu percebi, olha, que a banca entendeu que o jogador que jogava fora do país, um jogador de futebol que jogava fora do país, declarou: neste país que é bom, aqui a gente recebe semanalmente, de 15 em 15 dias.
eu percebi que a banca interpretou que esse neste país que é bom é uma dose de ironia. A ironia se dá porque nesse país que é bom, a gente que deveria receber semanalmente está recebendo em 15 dias, ou seja, uma contradição. Era para receber em 7 dias e não em 15 dias. Ou seja, tem uma ironia aqui. Então, essa frase significa que nesse país, ou seja, o país que ele joga, esse pronome aí demonstrativo, né? Indica o quê? Que os jogadores, foi o gabarito da questão, são pagos com atraso. Porque era para ser em 7, mas está recebendo em 15. Beleza? Agora, olha o que torna difícil essa questão e daqui a pouco eu vou falar a possibilidade de recurso em torno dela. O que é que torna difícil? Os pronomes, nesse, você pergunta, está se referindo a quê? Certo? Aí você precisa ter aquela noção. Neste é algo mais próximo, nesse é algo um pouco mais distante. Naquele é uma referência a algo que está no início do seu texto, certo? E está citando lá no final, naquele. Neste é algo mais próximo de você. Nesse caso aqui, nesse é algo mais próximo. Não creio que estava fazendo uma referência ao país de origem dele, mas ao país em que ele atuava. Esse aqui, o mesmo que ele falou neste país que é bom. Aqui, a referência é o aqui. Certo? Então, é isso que torna difícil as questões. É esse jogo de palavras. Mas como fazer um recurso? Primeiro, um recurso ele tem uma estrutura básica. Ele tem um vocativo, certo? Você vai lá, não precisa botar esse trecho vocativo. Você vai lá e coloca prezado avaliador, estimado avaliador, certo? E depois que você faz esse vocativo, vírgula, você vai entrar dentro do objeto do seu recurso. Nesse caso aqui, você pode trabalhar a possibilidade de mais de uma alternativa correta. Você pode considerar a possibilidade da letra B também estar correta. E eu vou trazer aqui no blog um trecho de um recurso de um professor do Gran Cursos que comenta essa possibilidade de interpretação, certo? Então você vai discutir essa possibilidade de mais de uma alternativa e aí você faz o desfecho do seu recurso dando uma conclusão, ou seja, o que é que você está pedindo afinal. Depois que trabalhou o objeto, tem mais de uma alternativa correta, não pode uma questão ter mais de uma alternativa correta, então eu concluo pedindo anulação da questão. Mostro já um trecho de um texto que como ficou esse pedido. Beleza? E como foi que esse professor do Gran Cursos estruturou? Eu transcrevi aqui no blog. Peguei lá no site do Gran, li atentamente, com calma, vi o caminho de argumentação e transcrevi aqui no blog. O que é que acontece? Ele foi por um caminho de interpretação onde o leitor, por causa da bagagem cultural dele, por causa da bagagem de experiências e de contexto desse leitor, poderia ser levado a compreender que o jogador estava fazendo uma confusão, certo? Entre semanalmente e quinzenalmente. Quando corriqueiramente as pessoas ouvem confusão de palavras no dia a dia, nas entrevistas de futebol, de jogadores, quando isso acontece, elas levam essa bagagem cultural e acabam partindo de uma pressuposição, certo? Ele detalha isso aqui nesse texto, de que o jogador faz algumas confusões na entrevista, e seria esse caso também. Porque a maneira como ele inicia a fala, a declaração do jogador é: neste país é que é bom. Aqui a gente recebe semanalmente, de 15 em 15 dias.
Ou seja, parece que ele está anunciando algo que é bom. Ou melhor, de fato, né? Parece estar anunciando algo que, em relação ao país dele, de origem, país natal, era algo positivo, não é? Ele jogava fora e ele vai dizer, neste país é que é bom, esse é que é bom, que é bom, essa ideia de expelir alguma ideia, né? de exclamar uma ideia de algo positivo, de contraste, certo? Então pode induzir o leitor a compreender que esse semanalmente foi confusão do jogador de futebol, certo? E não necessariamente queria indicar esse atraso. Eles de fato recebiam em dia, mas o jogador acabou fazendo confusão. Qual é a chance que eu acho desse recurso ser aceito? Pequena, porque caminha, não é que é ruim, mas porque caminha por um olhar subjetivo, né, de argumentação. Porque parte dessa premissa. Qual é a premissa? A premissa da subjetividade, da bagagem cultural que o leitor brasileiro tem da passagem. Que o leitor brasileiro tem quando ele ouve várias entrevistas de jogadores e vê essas confusões. E ele traz aqui uma bibliografia de autores que pontuam isso. Toda pessoa que lê baseado em um contexto, em uma situação. Lendo e observando baseado no que viveu também. E a ausência de um texto maior, onde pudesse ver um contexto mais preciso da passagem, permite esse olhar de interpretação, que foi uma confusão do jogador. E que a partícula neste país é que é bom, parecia sim de fato dar a entender que os jogadores estavam em uma boa condição e que recebiam em dia. Beleza? Acho pouco provável aceitarem esse recurso, pelo que eu já mencionei, trilhar um caminho para pontuar a questão da subjetividade, certo? Então acho que vai manter, mas você não custa nada você oferecer recurso contra a questão dentro desse argumento que eu falei e de outros que eu citei. Mas a interpretação da banca foi essa. Aqui tinha uma dose de ironia e nessa dose de ironia fez um trocadilho entre semanalmente e quinzenalmente. Eu acho que a banca vai manter. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Questão 9 não. A questão 17 de matemática. E aqui eu vou mostrar um modelo de texto, certo? Um modelo de texto. Essa é mais rápida, mais objetiva a gente pode ser. O português é assim mesmo. A gente tem que ler e reler e comentar os caminhos de interpretação. Então, olha, questão 17. O gabarito, eu fiz aqui rapidinho a questão e o gabarito tá certíssimo. Comparei com o gabarito de outros cursinhos, também tá certíssimo, né? Aqui você pode ver como é que pode fazer essa questão. Você considera uma constante, certo? Para os graus de cada ângulo. E tem aqui um lance de proporcionalidade, né? É uma questão que envolve proporcionalidade. Só que, além de contemplar uma noção de proporcionalidade, que é uma noção que estava prevista no edital, ela também exige do candidato uma noção de ângulos e graus, né? E soma dos ângulos internos, né? Tem uma premissa aqui fundamental para fazer a questão, era entender que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? É 180 graus. Eu, fazendo aqui uma leitura do edital, eu transcrevi aqui, eu não achei uma referência direta aos ângulos e aos graus, certo? Aos ângulos do triângulo, ou coisa parecida das figuras geométricas planas. O que eu achei foi uma referência clara e direta às grandezas, diretamente proporcionais, né? Foi um caso aqui de proporcionalidade. Cada ângulo tinha uma proporção de 3, outro de 4 e outro de 5, e todos em relação a eles mesmos, né? Sendo que a soma deles dá 180,
certo? Tem uma relação de proporcionalidade, só que esse saber desse conhecimento da soma dos ângulos internos não está diretamente explícito aqui, descrito como uma cobrança do edital. Inclusive eu grifei aqui também, ó, resolução de problemas envolvendo grandezas, comprimento, volume, capacidade, tempo, massa, temperatura e área. Mas cadê as grandezas também? Não menciona ângulos, né? Ela menciona aqui volume, capacidade, teve uma questão de volume, teve uma questão de tempo, certo? Mas são essas grandezas que aparecem. Mas não há uma referência de fato a cálculo dos ângulos internos, que era uma soma que você dependia de um conhecimento de que a soma dava 180 graus. Beleza? Tudo certo? Vamos prosseguir. Então, como é que ficaria aqui o recurso vocativo? Prezado avaliador, estimado avaliador. Qual é o objeto desse recurso? Item não contemplado no edital. Então, assim, o que é que se exigiria? Exigiria uma anulação do item, né? Então, prezado avaliador, de acordo com o edital, não houve menção às operações com ângulos. E nessa questão era essencial um conhecimento prévio acerca da soma dos ângulos internos de um triângulo, caracterizando desta forma a fuga do edital. Então aqui é um modelo, gente, não é para copiar e colar não. Você constrói com as suas palavras, né? Vai escrevendo devagarzinho e constrói com as suas palavras. E aí você faz o desfecho, a sua conclusão. Desta forma, sugiro a anulação do item a fim de não ferir o cumprimento do anexo de assuntos do edital. Beleza? Transcreve também o trecho dos anexos do edital, mostrando que não tem uma referência direta aos ângulos do triângulo e que a questão em si partia da ideia que você tinha que saber que a soma daria 180 graus. Beleza? Então é isso, essas duas questões comentadas. Eu estou lendo essa questão 9 aqui, ainda não elaborei recurso em cima da questão 9. E estou aqui lendo, vi o gabarito letra A, mas estou percebendo ainda a possibilidade de ser também considerado como correto o item C. Tem margem ali para interpretar também o item C, mas eu estou avaliando. Deu como A, né? E eu tenho visto aqui uns argumentos a favor do item A. Tenho me convencido, mas também não deixou uma pulga atrás da orelha no item C, certo? Mas em breve outro vídeo. Se você também tem dúvida nessa questão 9, comente aí. Beleza? Então essas duas questões. Quero pedir para você visitar aqui o blog e ter acesso a esses modelos, né? Essa estruturação. Isso vai servir, gente, de aprendizado para outros concursos que você vai fazer, certo? Todo certame tem isso e isso tudo serve para o seu crescimento, na prestação de concursos públicos, para você estar sempre aí usufruindo desse direito de oferecer recursos, beleza? Então é isso. JVC, saudações, grande abraço.